Cupinchas, há muito e muito tempo, naquele tempo chamado de Passo da Montanha de Nobeoka, hoje cidade de Nobeoka, na província de Miyazaki, no Japão, onde diziam que vivia uma Yama-uba, uma Yamamba, nesse passo da montanha. Durante muitos anos, as pessoas de vez em quando visitavam essa mulher, essa velha demônio, como era conhecida. Uma tradução aproximada é velha demônio, para Yama-uba, Yamamba. E casualmente foi o caso de um homem que foi até o lugar onde vivia essa bruxa, né? Onde ela escavou na montanha, há muito tempo antes, um buraco, uma gruta, e encheu de pedras. Esse homem se aproximou com uma carriola vazia, chegou na porta dessa caverninha, e lá estava ela, a misteriosa Yama-uba, Yamamba. Ela diziam que ela tinha o cabelo vermelho, longo, e a pele extremamente branca. E sempre ficava de costas para a entrada da caverna, como vocês podem ver. E misteriosa, quase não interagia com as pessoas, quase não falava. Pois bem, esse homem que levou a carriola vazia ofereceu a ela alguns produtos da terra, peixes, verduras, colocou diante da caverna dela e fez um pedido que naquele tempo parecia comum. Ele disse assim na entrada da caverna: Senhora Yama-uba, nós vamos ter um casamento amanhã. Na verdade, hoje, foi de manhã cedo. Vamos ter um casamento e precisamos de vasilhames e mesinhas para servir os convidados. Será que a senhora não poderia nos emprestar os vasilhames, as louças para esse casamento, para os convidados? E ela, de dentro da caverna, empurrou as bandejinhas, as mesinhas, os vasilhames, vários, e casualmente o número exato de convidados. Essas mesinhas japonesas são muito comuns em festas, principalmente tradicionais, onde fica diante do convidado uma espécie de, como vocês podem ver, uma mesinha com os talheres, os pratinhos para se comer. Ela não disse nenhuma palavra. Ela simplesmente pegou as oferendas de comida, de costas mesmo, e puxou para dentro da caverna. O homem, já acostumado com esse tipo de coisa nessa região, trouxe a carriola carregada de vasilhames. E, estranho, né, Cupinchas? Mas ela tinha esses vasilhames, parece que em grande quantidade. Vocês vão entender, talvez vocês entendam depois, é uma espécie de analogia que existe nessa lendinha. Bom, final, deu tudo certo, o casamento correu bem. Terminado o casamento, à noite os restantes dos convidados e parentes da casa onde foi dada a festa estavam ali, terminando a festa, bebendo ainda, quando começou a rolar os assuntos daquele final de festa, né? Um deles: nós temos que agradecer a velha da montanha, a Yama-uba, por ter cedido os vasilhames, as mesinhas, muito útil. E sempre, vocês notaram que sempre, enquanto a conversa fluía, sempre ela tem um número exato e sempre impressa pra gente. Enquanto que as pessoas, é verdade, né? Há muito tempo que ela está conosco, sempre, em todos os casamentos, todas as festas, ela cedeu os vasilhames e por aí vai. E nisso, um dos convidados, se vira para um outro convidado, e fala assim: Genta, falando em casamento, meio que já passou da hora de tu se casar, né? Genta é esse rapaz aqui. No que ele responde: olha, eu só vou me casar com a mulher mais bonita deste mundo. Não me caso com outra. Precisa ser deslumbrante. Todos riram e tal.
Até que um sugeriu: olha, por que tu não se casa com a Yamamba da montanha? Dizem que ela é bonita. Diz que é muito bonita. E ele: é bonita mesmo? É bonita? Alguém já viu o rosto dela? E todos ficaram: peraí, é verdade. Disseram que é bonita, alguém deve ter visto o rosto dela. E pergunta para um, pergunta para outro. Não, nunca vi o rosto dela. Ela está sempre de costas. Até que se viraram pro mais idoso de todos, o ancião da vila, e perguntaram para ele: o senhor já viu o rosto dessa mulher? Que o idoso respondeu: não, nunca vi o rosto dela. A conversa continuou fluindo, já agora indo para um rumo já meio especulativo. Peraí, ninguém nunca viu o rosto dela. Quanto tempo faz que ela está nessa vila? E perguntaram para o senhor idoso há quanto tempo, quando foi que ela havia se mudado para aquele buraco na montanha. No que ele respondeu: desde que eu me conheço por gente. Desde que eu era uma criancinha, ela já estava nessa montanha com aquela caverninha morando lá. E já emprestando os vasilhames. Todos ficaram um pouco alarmados. Espera aí, quer dizer que ela é mais velha do que o mais velho da vila? E a especulação, quer dizer que ela não envelhece nunca? Então era um monstro? Um demônio? Um yokai? Um duende, né? E começou aquela especulação cada vez a inflando mais aquela conversa, até que alguém: olha gente, o papo tá bom, mas precisamos devolver os vasilhames. E nisso o Genta: deixa que eu vou lá sozinho e devolvo. E aproveito e dou uma olhada na cara dessa mulher para ver se ela realmente é bonita. Já que ninguém viu mesmo, né? Vamos ver, né? Quem sabe. E se levantou para levar os vasilhames, sabe? E todos em coro: não, peraí, é perigoso, sabe? Tu querer ver o rosto dela e tal. E enquanto ele estava carregando, um deles virou pro Genta e falou assim: nossa, esse cara é muito idiota, baca. No que o Genta: como é que é? Eu sou idiota? Sabe? Esse cara aqui falou: que bobo, baca. Eu sou idiota? E vocês que são covardes? Ficam falando, louco de curiosidades para ver como é que é, mas não tem coragem de levantar daí e ir lá. Sabe, ver esse enigma, solucionar esse mistério, olhar para a cara dela, bando de covardes. E, batendo o pé, bufando, o Genta saiu com os vasilhames e foi para a montanha entregar. Todos ficaram conversando um pouco mais, revoltados e tudo, e também preocupados. Realmente não dá para deixar ele sozinho, né? Munidos de uma coragem que eles não tinham, se levantaram e foram atrás do Genta, deixando só o senhor de idade sozinho na casa. Bom, mais tarde o Genta, com tocha na mão, olhou: o pessoal tá vindo lá, escondido lá atrás, mas tá vindo. E foi o que aconteceu. De uma certa distância foram seguindo o Genta, e o Genta com aqueles vasilhames na carrocinha para devolver para essa misteriosa mulher, para Yamauba. Chegando na entrada da caverna, e os convidados tudo um pouco afastados e tal, o Genta bateu, ou fez alguma coisa parecida, e gritou: oi, Yamauba, eu trouxe os vasilhames para devolver. Não tá aí? Bateu, será que não tá aí? Saiu, não tá em casa? Quando de repente da escuridão, Cupencha, surgiu um braço branco, muito branco, extremamente branco, de mulher, e começou a puxar os vasilhames para dentro da caverna, lentamente, pilha por pilha. Em um dado momento em que ela esticou o braço, o Genta pegou na mão dela. E no momento que segurou no braço dessa mulher, uma luz inundou a caverna, inundou todo mundo, uma luz branca. Todos se assustaram com aquele flash de luz, e até que um gritou: olha o susto das pessoas: Genta, para com isso, solta essa mulher. Um gritou. E o Genta não soltou. Agarrado no braço dela, ele teve mais coragem ainda, esticou a outra mão e pegou nos cabelos da mulher e puxou para ver o rosto dela.
No que ele puxou e virou a cabeça dela e olhou para o rosto dela, a mulher não tinha rosto, Cupinchas. Tinha um buraco na cara. Era oca. Logo depois disso, uma luz mais forte iluminou todo o local e tudo voltou à normalidade. Caiu o silêncio, Genta caiu no chão espumando e a caverna ficou vazia. Todos se aproximaram e verificaram que Genta já não estava mais em si. Havia perdido o juízo. Ficou louco. E nisso apareceu o senhor de idade, que se aproximou da caverna com uma tocha e iluminou, e verificaram que a caverna estava vazia, sem nada, sem recipientes, sem bandejinhas e sem a mulher da montanha. Havia desaparecido para sempre. No que o senhor de idade falou, ela nunca mais vai voltar a aparecer por causa do que vocês fizeram. Um ou outro convidado tentou, apesar do Genta estar totalmente louco, fora de si, tentou culpar o rapaz porque ele teve a iniciativa de tentar ver o rosto dela. No que o senhor repreendeu todos. Vocês todos são culpados por isso. A curiosidade de vocês levou a isso. E todos ficaram por um tempo em silêncio até que ouviram um som vindo do fundo da caverna. Um som que lembrava o som de sinos, como se fosse uma música de sinos ou de harpa, ou melhor dizendo, de uma cítara, um kotô japonês, cítara. Por isso o título dessa live. A partir de então, esse local começou a ser chamado de Kotodzuka, a montanha da cítara, o monte, né? O monte da cítara. E até hoje contam, esse local existe, viu? Kotodzuka, um montículo, um monte pequeno, colina, né? Da cítara, lá em Miyazaki. Aqui eu coloquei uma pequena traduçãozinha do que é essa cítara. Koto é uma cítara lateral que se toca, e Tsuka, o montinho, sabe? Então, monte da cítara. Por isso o título da live, que eu coloquei, a velha demônio do monte da cítara. Bonitinha, lindinha, né? Agora, Cupinchas, é o seguinte, essa história, essa lenda, né, tem na verdade como se diz, uma possível origem. Yamamba, né, Yamaoba, teria algumas possíveis origens que eu vou deixar para o final, que eu preparei um videozinho justamente sobre esse yokai, né, duende do folclore japonês, Yamamba. É uma espécie de bruxa que em ocasiões devora os homens, os seres humanos.